de estados, que normalmente acaba levando a muitos estados, e aí você faz a minimização de estados, para reduzir o número de estados. Por que é o objetivo de reduzir o número de estados? Porque cada estado vai ser codificado, né, por um código binário. Então, se eu tenho, por exemplo, 7 estados, eu vou precisar de 3 variáveis, que a gente chama 3 variáveis de estado, para codificar esses estados. Porque cada estado tem que ter um código único. Né? Então, quanto mais estados eu tenho, mais variáveis de estado eu tenho. Quer dizer, cada variável de estado é uma equação booleana realimentada. Né? É uma função booleana. Né? Então, quanto menor o número de variáveis de estado que eu preciso, menor será o circuito. O circuito terá um desempenho melhor, o circuito consumirá menos energia, etc. Tá? Então, a gente viu na aula a minimização. Né? A gente viu que tem 3 etapas. Né? Eu gero esse arranjo, e é esse arranjo? É analisar todos os pares de estado, todas as combinações de pares, né? Tá? Se eles podem ser fundidos ou não. Né? Depois, eu obtenho o conjunto de classes de estado de máxima compatibilidade, que aqui eu faço pares. Né? E o terceiro é extrair, porque cada classe aqui que eu obtenho, né, significa, cada classe pode ser um estado. Essa classe aqui tem 10 estados. Significa que esses 10 estados podem ser fundidos em um único estado. Entendeu? Então, essa terceira etapa, o que é? Eu quero obter o menor número de classes, porque aqui é comum eu ter, por exemplo, 100 estados e ter 1 milhão de classes de máxima compatibilidade, entendeu? Principalmente quando a gente está, obviamente, quando a gente está trabalhando nas máquinas que tem don't care, né? Nas especificações que tem don't care. Em especificações que tem don't care, o número de classes aumenta bastante, né? Tá? Lógico, os nossos problemas aqui são problemas simples, então, normalmente, o conjunto de classes é pequeno. Às vezes é menor que o número, muitas das vezes é menor que o número de estados. Mas, de uma maneira geral, é comum eu ter um conjunto de classes, de um número de classes muito maior que o número de estados. Tá? Aí eu procuro achar o menor número de classes que cobrem todos os estados e satisfazem a propriedade de fechamento. Nós vimos na última aula que quando, né, aqui é a definição de estados, né, que a gente viu, aqui foi o arranjo, né? Então, quando o arranjo só tem X e V, né, que a gente viu, então a cobertura, o terceiro passo fica simples. Eu só analiso lá, eu pego as classes, vejo o menor número de classes que cobrem todos os estados, pronto, resolvi. Quando tem dependências, como foi esse caso aqui, ó, dependências que não dá para resolver, né? Aqui não, porque quando dependência não dá para resolver, quando formam um ciclo, né? Por exemplo, 4, 5 dependem de 1 e 2. 1 e 2 dependem de 2 e 3. 2 e 3 dependem de 4 e 5. Olha, tá vendo? Então, não dá, né? Um depende do outro. Então, quando tem dependências, né? O que eu faço? Eu gero o grafo de compatibilidade. Eu pego. Como é que eu gero, por exemplo? Eu gero o grafo, por exemplo, 4, 5, cada par é um vértice do grafo. Né? E as arestas direcionadas por exemplo, 4, 5 direciona ao vértice 1 e 2. Tá vendo? Agora, como deve, fica isolado, né? Fica desconexo, né? O 3 e 5 fica sozinho. Agora, 3 e 4, né? Aponta para 1 e 4. E assim por diante, né? A gente vai construindo, tá vendo? Ó, olha lá. O grafo, tá vendo? Vai construindo o grafo. 4, 5, tá vendo? 1 e 2.
Ó, o 13,5 está sozinho, o 13,4 é 1,4, a 13,4, 1,4, tá vendo? O 2,3, 4,5, 2,3, 4,5, assim por diante, não tem. Agora, qual é a solução? É encontrar um subgrafo, isso aqui é o grafo, né? Encontrar um subgrafo que satisfaz três coisas. Primeiro, nenhuma aresta sai desse subgrafo. Então, esse conceito de nenhuma aresta sai desse subgrafo na verdade, está satisfazendo a propriedade de fechamento. Tá? Segundo, nesse subgrafo, eu tenho todos os estados envolvidos. Terceiro, é o menor número de classes que contém esse subgrafo. Tá? Então, se eu pegar isso aqui, ó, olha lá, tá vendo aqui? Olha lá. Então, esse subgrafo aqui satisfaz essas três condições. Eu não tenho uma aresta saindo, só entrando não tem problema, né? Aqui tem todos os estados, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, são 5 estados, né? Tem todos os estados aqui, e é o menor número de classes. Então, esse subgrafo satisfaz. Pronto. Então, eu chamei o estado 1 e 2 agora de estado A. Os estados 4 e 5 eu chamei de estado C, e os estados 2 e 3 chamei de B. Pronto. Aí com isso aqui eu monto a tabela minimizada, tá vendo? Agora essa tabela de fluxo não é mais primitiva. Por que não é mais primitiva? Tá vendo? Nessa linha aqui, eu tenho dois estados estáveis, tá vendo? Então ela não é mais primitiva. Ela é só chamada de tabela de fluxo de estados. Tá? Então nós vimos isso aí na próxima aula. Qual é a próxima etapa que a gente vai ver? Né? A gente vai ver, né? A gente vai ver o assinalamento de estados. Então agora nós vimos o seguinte, ó, pegamos o problema e descrevemos o problema numa tabela primitiva de fluxo de estados. Fizemos isso, legal. Como a tabela primitiva tende a usar muito mais estados que precisa, aí eu fiz a minimização. Então nós vimos o algoritmo de minimização. Minimizamos. Tá? Aí chegamos a, sei lá, X estados. Agora nós vamos codificar esses estados. Aqui, a codificação, primeiro, duas observações. Primeira observação é que no assinalamento de estados, né, voltado para máquinas de estado definido assíncronas, existe um conceito importante, né, que tem que satisfazer a codificação, conceito de corrida crítica. Essa é uma coisa. Segundo, na realidade, os algoritmos que a gente vai ver aqui, vamos colocar assim entre aspas, algoritmos, na realidade, são simplesmente estratégias para gerar um código livre de corrida crítica. Tá? Mas, no fundo, é um código meio que chutado. Existem verdadeiramente os algoritmos para codificar as máquinas assíncronas, mas são algoritmos complicados que a gente foge desse nosso primeiro curso básico. Na pós-graduação eu dou isso daí. Então, aqui, na realidade, a codificação que a gente vai ver é apenas uma codificação para evitar problemas de corrida crítica. Na realidade, ele é um código meio que chutado. Entendeu? Ele não é totalmente chutado porque ele tem que satisfazer o problema de corrida crítica. Essa é a diferença. Agora, existem os algoritmos sofisticados para codificar, para obter um código para cada estado, de tal forma que leve um circuito menor. Porque, dependendo do código que você dá, por exemplo, eu tenho, sei lá, 3 estados. Então, eu preciso de 2 variáveis. O estado A eu codifiquei como 00. O estado B como, sei lá, 01. E o C como 11.
É uma codificação. Eu poderia colocar o contrário. O A vai ser 1. Então, dependendo da combinação de códigos que você dá para a tua máquina, as equações de próximo estado, elas podem serem maiores ou menores. Então, o assinalamento de estados é uma etapa muito importante, principalmente em termos de reduzir o circuito. Mas aqui nós não vamos ver esses métodos, né, de assinalamento de estados, né, que são métodos que realmente procuram descobrir o melhor código para cada estado. Aqui não. Aqui a gente vai chutar, mais ou menos que chutar os códigos. A única restrição é que esse chute é um chute mais ou menos direcionado para evitar corrida crítica. Essa é a diferença, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 conceitos. Tá? Por exemplo, oscilação. Então, oscilação é um conceito que podem aparecer nas máquinas assíncronas. Tá? No mundo síncrono, não. Nas máquinas síncronas, esse conceito não existe. A gente vai ver depois. O que é oscilação? Quando o circuito permanece numa sequência infinita de estados instáveis. Está vendo aqui? Então, o estado que está circundado é estável, né? Quer dizer, tudo próximo estado. Isso aqui é o estado presente, né? Isso aqui está aqui dentro é o próximo estado. Então, quando coincide, significa estado estável. Quando não coincide, significa estado instável. A gente viu isso aí. Então, se você olhar aqui, eu estou aqui, por exemplo. O B muda. Surge um evento, o B vai para 1. Então, eu vou para cá. Está mandando ir para o estado 1. Legal. Vim para cá. Quando desci, ele está mandando voltar para o estado 0. Então, eu fico aqui de uma forma indefinitiva, entendeu? Isso aí chama oscilação. Oscilação não tem solução quando ocorre oscilação. O que você tem que fazer é mudar a especificação, mudar ou de repente, aqui vira 0 e aqui vira 1. Inverter. Mas fazer isso não está violando a especificação. Aí sinto muito. Aí você vai ter que mudar a especificação. Não tem solução. Oscilação não tem solução. Tá? Agora, outro conceito. Corrida. Então, eu tenho 2 tipos de corrida. Simplesmente corrida e corrida crítica. O que é uma corrida? Quando o estado final do circuito não depende da ordem na qual as variáveis de estado mudam. Lógico, para ter corrida, eu tenho que ter pelo menos 2 variáveis de estado. Então, só com 2 estados eu não tenho problema de corrida, porque é uma variável só, 2 estados, né? Eu preciso ter 2 ou mais variáveis de estado. Então, eu preciso ter mais de que 2 estados para ter. Então, o que é corrida? É quando, por exemplo, eu estou no estado 00, aí eu quero ir para o estado. Por exemplo, o estado A está codificado como 00. O estado B está codificado como 11. Só que existe uma transição de A para B. Então, quando eu estou indo de A para B, o que acontece? As variáveis que estavam 00 vão para 11. Então, só que dependendo, cada variável é uma equação. Depende da equação, uma é mais rápida que a outra. Entendeu? Aí, o que é corrida? Não importa quem vai chavear primeiro, né? Eu chego no estado B. Então, isso é uma corrida. E essa corrida não tem problema. É saudável. É uma corrida saudável. O problema é corrida crítica. Por exemplo, eu tô no estado A codificado como 00. Eu quero ir para o B, 1. Aí existe uma transição. Aí eu vou. Só que existe um estado que foi codificado como 01, por exemplo. Tá? Então, do A00 para B11, né? Depende de quem chavear primeiro, eu posso passar pelo 01. E aí, em vez de eu parar no estado B, eu vou parar nesse estado aí codificado como 01. Então, aí que surgiu uma corrida crítica, entendeu? Aqui mostra melhor
esses conceitos que nós acabamos de falar. Tá aqui, tá vendo? Eu tenho uma tabela de fluxo minimizada, tá? Ele tem duas entradas e eu tenho aqui 4 estados, tá vendo aqui? Né? Tem 2 variáveis de estado, tá aqui, tá? Eu tenho 4 estados, tá? Aqui EF é apenas simbolizando cada estado estável, né? Mas na realidade aqui é o mesmo estado que esse, né? Seria o mesmo estado, aqui o mesmo estado, tal, né? Tá? Apenas para didaticamente para entender o conceito. Então vamos lá. Por exemplo, eu estou aqui. Então, esse estado aqui, o código é 00, né? Entrada é 01. Está aqui, estou parado aqui, o circuito está parado. Aí surge um evento. O A vai para 1. Então eu vou para cá. Então esse evento está dizendo que eu estou no estado A e quero ir para o estado D. Só que é o seguinte, aqui está mudando 2 variáveis, está vendo? Dependendo de quem chavear primeiro, por exemplo, eu estou aqui, vamos falar que o Y é mais rápido. Então, o que acontece? Se o Y é mais rápido, eu vou para cá e depois para cá. Ah, não, o X é mais rápido. Então, eu estou aqui, vou para cá e depois para cá. Deu para perceber que independe da velocidade do X e Y, eu chego no estado D. Então, isso a gente chama que houve uma corrida não crítica ou simplesmente corrida. Houve uma corrida. Essa corrida é salutar. Agora, vamos ver, por exemplo, do A para o B. Eu estou aqui. Agora, a variável B vai para 0. Então, eu quero... Né? Então, olha o que acontece aqui. Ó, né? Se o Y chavear primeiro, eu paro aqui. Se o X chavear primeiro, eu paro aqui. Conclusão. Depende de quem chavear primeiro, eu paro num estado ou paro no outro. Então, isso a gente chama de corrida crítica. E isso tem que ser evitado nas máquinas assíncronas. Só nas máquinas assíncronas. Tá? Então, tá vendo? Corrida crítica. Se X chavear primeiro, a máquina para no estado E. Tá vendo? Para aqui. Agora, vamos ver, por exemplo, eu estou aqui. Por exemplo, eu estou aqui. Vamos analisar esse caso. Estou aqui. Aí a variável de entrada A vai para 1. Então eu estou aqui e vou para cá. Tá? Aqui muda uma variável só. Quando muda uma variável só, não tem problema de corrida. Mas olha o que acontece. Daqui está mandando ir para o 00. Quando chega no 00, ele está mandando ir para o 11. Está mandando ir para o 1. O que acontece? Se o Y chavear primeiro, eu volto para cá. E aí fica uma oscilação, né? Se o Y chavear primeiro. Se o X chavear primeiro, tudo bem. Eu paro no F. Tá? Então aqui eu tenho uma anomalia que tem que ser evitado. Entendeu? Tá? As outras, tudo bem. Por exemplo, do B para o C não tem problema. Do C para o E também não tem problema. Do D para o F não tem problema. Do F para o D não tem problema. Do E, né, para o A também não tem problema, tá vendo? Porque está mudando uma variável só, tá vendo? Então não tem problema, tá? Então essas são as anomalias. Então vamos lá. Bem, então agora nós vamos ver como codificar, mas voltando, nós vimos, eu falei inicialmente que, na verdade, nós não estamos vendo um método de assinalamento, um algoritmo de assinalamento. O que nós estamos vendo, o que nós vamos ver, são estratégias, tá, para chutar um código
de tal forma que esse código é livre de corrida crítica. É isso que nós vamos fazer. Por exemplo, uma estratégia chama análise de adjacências. Então, o que eu faço? Eu vejo, né, por exemplo, aqui, quais são as transições que eu tenho. Por exemplo, do 1 para o 2. Tá vendo? Só que de 1 para o 2, só tem o 2 aqui. Ó. Então, qualquer código que eu der para o 1 e para o 2, não tem problema. Por exemplo, do 1 para o 3, mesma coisa. Aqui só tem o 3 aqui. Ó. Qualquer código que eu der para o 1 para o 3, também não tem problema. Agora, por exemplo, do 2 por 1, tem problema, porque dependendo do código que eu der para o 2 e para o 1, eu posso passar pelo 3. Mesma coisa aqui, do 3 por 1. Ó. Do 3 por 1. Eu tenho que tomar cuidado, porque de repente eu posso passar pelo 2. Entendeu? Então, eu tenho o quê? 2 transições que eu tenho que tomar cuidado. 2 para 1 e 3 para 1. Então, o que eu faço? O que eu faço? Nessas transições aqui, eu procuro fazer um código, né, que a gente chama que muda apenas um bit. Por quê? Se está mudando apenas um bit, não tem problema de corrida nenhuma. Né? Então, olha como é que eu fiz. Eu peguei o 3, chutei o código do 3. Então, eu peguei aqui. Como eu tenho 3 estados, eu preciso de 2 variáveis de estado. Então, eu chamei essas variáveis de estado de y0 e y1. Deu nome para elas. Então, eu tenho 4 possíveis códigos. Né? Então, eu chutei. O código 3 eu vou colocar aqui. O código 3. O estado 3 eu vou codificar aqui, com 00. Aí, o que acontece? Para satisfazer isso aqui, eu coloquei um aqui. Ó. Poderia colocar um aqui. Coloquei um aqui. Tá? E agora, para satisfazer isso aqui, eu coloquei o 2 aqui. Ó. Pronto. Codifiquei os 3 estados. Está aqui. Ó. Está aqui os códigos. E esse código aqui não tem problema de corrida crítica. Por quê? Porque o único potencial de dar problema de corrida crítica era essa transição. Era a transição 2 para 1, que eu poderia passar pelo 3, ou a transição de 3 para 1, que eu poderia passar pelo 2 aqui. Ó. Ao fazer esse código, isso aqui não ocorre mais. Está aqui, tá vendo? Eu codifiquei, né? Tá aqui. Eu codifiquei agora, tá vendo? O estado 3, 00, o estado 1, 01, o estado 2, 11 e um 0 don't care, né? Porque eu tenho aqui, tá vendo? Tem um estado aqui que eu não estou usando. Don't care, ele fica no don't care. Agora, por que apareceu esses valores aqui? Se esse estado é don't care, por que não era para ser tudo don't care aqui? Então vamos ver o motivo. Por exemplo, então eu substituí, tá vendo? Então, essa linha aqui, ó, é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, é essa linha aqui, ó. E essa linha aqui é essa linha aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar, né, por exemplo, do 3 para o 2. Tá aqui para o 2. Ó, aqui, o que está fazendo? Está mudando as 2 variáveis. Se eu coloco don't care aqui, vamos falar, na hora de fazer a minimização lógica, né? Lá, na minimização lógica, eu procuro fazer o quê? Aproveitar o don't care. Se esse don't care é interessante, ele vira 1. Se esse don't care não é interessante no aspecto de minimização lógica, ele vira 0. Né? Então, por exemplo, vamos falar que na hora de fazer a minimização lógica, eu estou preocupado apenas com isso, em ver o que é melhor.
Vamos falar que aqui fica 1 e 0. Aí o que acontece? Se aqui está mudando duas variáveis. Se o y0 chavear primeiro, eu vou para cá e paro aqui. Mas eu não quero, eu quero vir para o 2. Quero vir para cá. Então, por isso que no estado don't care eu coloquei 1 e 1 aqui, entendeu? Para satisfazer. E aqui acompanhando a saída para não dar glitch, né? Tá? Mesma coisa aqui, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu estou no 2 e quero ir para o 3. Eu estou aqui e quero vir para cá. Mesmo raciocínio, muda duas variáveis. Então, aqui, se eu coloco don't care aqui, de repente, na hora de fazer a minimização lógica, pode virar 1 e 0. E aí, na hora que eu estou aqui, se o y0 chavear, se o y chavear primeiro, eu vou para cá. Aí paro. Então, por isso eu coloquei tudo 0,0, né? E aí, não. Opa, se o y chavear primeiro, eu venho para cá e depois para cá. Ah, não, quem chaveou primeiro foi y0. Tudo bem, daqui eu vou para cá e depois para cá. Tá? Entenderam essa estratégia que a gente chama de análise de adjacência? Nesse mesmo slide, esse mapinha menor aí, com 3 e com 2, esse aqui. Pode estar... Isso, só repetir o raciocínio que o senhor usou para poder escolher as eu tenho 3 estados. Então, minha máquina final ela é composta de 3 estados. Então, a princípio, eu preciso de 2 variáveis de estado para codificar 3 estados. Então, eu chamei o código para esses estados, as variáveis de y0 e y1, o nome que eu dei. Tá? Então, eu tenho aqui, imagina, isso aqui está tudo. Não tem nada aqui, tá tudo, o mapa está vazio. Aí, o que eu fiz? Opa, vamos codificar os estados, mas tem que satisfazer isso aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Eu chutei. Comecei pelo estado 3, por exemplo. O estado 3 eu vou codificar como 00. Chute. Em cima do 3, o que eu vou fazer? Opa, essa transição é perigosa. Então, eu vou fazer com que eu vou codificar o estado 1 com um código adjacente, só muda uma variável. Então, se eu codifiquei o 3 aqui, o 1 ou é aqui, ou é aqui. Eu chutei aqui. Então, o 1 vai ter código 01. Agora, legal. Agora, então já codifiquei 2, falta o terceiro, o 2. O 2, tá vendo? Eu quero satisfazer isso aqui. Entendeu? Então, o 2 ele vai ter um código adjacente a 1. Entendeu? Então, o 2 não pode ser aqui, porque aí não é adjacente. Então, eu coloquei o código aqui. Ó. Tá vendo? Então, eu chutei o 3 aqui, e aí os outros 2 estados eu segui isso aqui, ó, essa restrição. Porque qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: toda transição que tem potencial de corrida crítica, eu procuro codificá-los com código adjacente. Então, ó, se você olhar, comparando 3 com 1, eles são adjacentes. Comparando 2 com 1, eles são adjacentes, os códigos. Códigos adjacentes não tem problema de corrida nenhuma, nem corrida normal e nem corrida crítica. Foi isso que foi feito. Deu para entender? Entendi. Obrigado. Tá? Então, nós voltamos aqui, você vê? Então, está aqui. Ó. Então, essa é a ideia. Então, quando fala assim, faça a codificação dessa tabela usando a análise adjacente. É isso que você tem que fazer. Pegar todas as transições, todas elas, que são perigosas, entendeu? Tem potencial de dar problema de corrida crítica, pegar, e depois criar um código que satisfaz essas restrições aqui. Vou pegar um exemplo.
Olha aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Tá? Esse exemplo, se você olhar, ó, quais são as transições com potencial de corrida crítica? Por exemplo, do A para o D, tem o C na jogada. Tá? Do A. A outra coisa, eu estou só pensando no modo fundamental, tá? Por exemplo, daqui, se eu estou aqui, eu não posso vir para cá. Daqui eu posso vir ou para cá ou para cá. Mesma coisa aqui. Daqui eu posso vir para cá ou para cá, mas não para cá. Tá? Então, eu estou apenas analisando isso aqui no modo fundamental. Então, por exemplo, do A para o D, eu tenho problemas com o C. Então, essa transição aqui é perigosa. Do A para o C, mesma coisa. Eu tenho o D. Então, essa transição é perigosa aqui. Tem que tomar cuidado com ela. Do B para o D, mesma coisa. Aqui. Do B para o C, mesma coisa. Tá? Do C para o D, mesma coisa. Eu tenho o B. E do D para o C, mesma coisa. Eu tenho problemas com o A. Então, eu tenho que criar um código que satisfaz tudo isso aqui. Então, eu tenho 4 variáveis, né? A princípio, eu tenho 4 estados e 2 variáveis de estado. Aí, o que eu fiz? Está aqui. Aí, eu chutei o código A, 00. Aí, eu fiz, opa, o D tem que ser adjacente a A. Está aqui. O C tem que ser adjacente a A. Legal, está aqui. Tá? O B tem que ser adjacente a D. Legal, está aqui. Ó. E o B tem que ser adjacente a C. Legal. E o C tem que ser adjacente a D. Opa, não deu. Então, essa codificação pode dar problema de corrida crítica na transição CD e DC. Ah, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o número de variáveis. Aumentar o número de variáveis. Aumentei o número de variáveis agora, deu 3. E vou fazer o seguinte. Está vendo aqui, método estado-ponte? Eu vou introduzir estados intermediários para resolver esse problema. Olha como eu vou fazer. Ó, então, novamente, eu chutei o estado A, 000, está aqui. Aí, como o D tem que ser adjacente a A, coloquei o D aqui. Ó. Então, tá legal. Como o C tem que ser adjacente a A, coloquei o C aqui. Ó. Como o B tem que ser adjacente a D, eu coloquei o B aqui. Ó. Como o B tem que ser adjacente a C, eu coloquei. Né, já está normal, né? O C já está adjacente, está aqui. Agora, olha o que eu faço. Como é que eu vou fazer o CD? Olha lá. C adjacente a um estado que eu estou introduzindo, W3. Eu chamei de W3, pode ser qualquer nome. Né? W3, são adjacentes. O W3 é adjacente a W2. O W2 é adjacente a W1 e o W1 é adjacente a D. Pronto. Então, como são todos adjacentes, eu resolvi o problema de corrida crítica aqui. Ó. E DC é o contrário, né? Do D para o W1, o W1 para o W2, o W2 para o W3 e o W3 para o C. Então, olha como é que ficou. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Então, agora eu tenho 3 variáveis. Eu introduzi 3 estados, W1, W2, só que são estados instáveis. Você quer ver? Vamos pegar aqui, para a gente ver aqui, ó, do C para o D. Do C para o D, o que é? É aqui, do C para o D, tá vendo? Eu estou no 1, tá? E eu vou para o 0,1, para o D. Então, vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Do C, cadê o C?
O C está aqui. Estou aqui, ó. O C está aqui. Eu quero ir para o D. Né? Eu quero ir para o D, para cá. Então, o X1 vai para 0. Olha lá. C, 100, está mandando ir para 101, que é adjacente. Quem é 101? É o W3. Quando chega no W3, eu mando ir para 001, que é o W2. Quando chega no W2, eu mando ir para 011, que é o W1. Quando eu chego no W1, manda ir para 010, que é o D, e parei. Pronto, tá vendo? Então eu tenho, né? Eu introduzi um conjunto de variáveis. Na verdade, esses estados são instáveis. Você vê que ele não para, né? Então, daqui eu mando para cá, quando chega aqui, ele já manda para 001. E é sempre tudo adjacente, tá? Mudando uma variável por vez, tá vendo? Pronto, resolvi o problema. Qual é o problema ruim dessa estratégia de introduzir estados pontes? Essa transição fica muito lenta, muito lenta. Quer dizer, daqui eu vou para o estado W3, do W3 ele me manda ir para o estado W2, o W2 me manda ir para o estado W1, e do W1 ele manda ir para o estado D. Aí eu parei. Né? Aí eu parei. Quer dizer, é uma transição muito demorada. Então, esse é o grande problema dessa estratégia de estado ponte. Uma outra estratégia, o que a gente chama de grafo de adjacências. Então, eu pego os 4 estados, né? Tenho 4 estados, né? A máquina original, essa aqui, a máquina original. Então, eu pego os 4 estados, tá vendo? E eu coloco as arestas. As arestas são do grafo, são não direcionadas. Quer dizer, vale tanto. Como é não direcionado, vale tanto, por exemplo, do A para o D, como do D para o A. E eles são rotulados, tá vendo? Eles são rotulados. Aqui são as possíveis transições, né? E eles são rotulados aqui com estados que têm potencial de dar corrida crítica. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, do A para o D. Aqui, ó, essa transição aqui. Ó, ou do D para o A, tanto faz. Né? Então, se você olhar aqui, ó, olha lá. Do A para o D, tem um C na jogada. Tá vendo? Tá? Então, por isso. Professor, fala. O professor pode passar mais uma vez o que é a corrida crítica? Porque eu ainda não peguei. Por que ela é um problema quando muda as variáveis? Ó, tá vendo? Corrida crítica, tá aqui, tá vendo? Uhum. Então, vamos ver. O que é a implementação da máquina? A máquina ela vai ter equações. Por exemplo, eu tenho aqui não está a saída, né? Só está as variáveis. Vamos falar que essa máquina aqui a saída não está especificada. Ela tem uma saída e 4 estados. Então, esses 4 estados, eles são descritos por essas 2 variáveis de estado. Então, eu vou ter 3 equações. Eu vou ter 2 equações de próximo estado, x e y, e uma saída z. Tá? Só que é o seguinte, vamos falar que eu tenho as equações. Agora, dá uma olhadinha, por exemplo, eu estou aqui, ó. Imagina que o circuito está aqui parado, onde o x e y são 00, a saída do x e y é 00, e a entrada AB é 01. Está aqui, o circuito está parado. Aí vamos falar que o B vai para 0. O B vai para 0. Quando o B vai para 0, o que acontece? Ele vem para cá
E aqui diz o seguinte, ó, o XY vai passar a ter valores 1 e 1. Né? Quer dizer, a função tá mandando ele para 1 e 1. Só que dependendo, se o X for mais rápido, ele chegar primeiro no 1, né? Eu vou para cá, ó. Só que aqui está dizendo que ele para. Está vendo? Aqui não está estável, ele parou. Então, ele estava querendo ir para 1, não vai. Deu para entender? Quer dizer, mas certo. quando aqui está dizendo para os dois irem para 1. Só que como o X chaveou primeiro, quando ele chega aqui, aí vem uma nova ordem para o Y. Ó, não vai para 1. Permanece em 0. Deu para entender? Beleza, professor, obrigado. E eu era para ir, por exemplo, eu queria vir para o B, por exemplo, de repente. Você entendeu? Só para confirmar, então ele acaba parando aqui no estado errado, porque um chaveou primeiro, e aí vem o comando do 0 ali, e do comando de mudança do Y, ele fica aqui. Ele para, quer dizer, de repente a ideia, a especificação diz o seguinte, ó, do A eu quero ir para o B. Só que foi codificado desse jeito, o A00 e o B01. Só que tem esse aqui, ó, foi codificado dessa forma. Então aqui eu quero ir para o B, só que está dizendo que vai mudar as duas variáveis. Se o Y mudar primeiro, tudo bem, eu parei aqui. Agora, se o X mudar primeiro, eu parei aqui. Por quê? Aqui é uma ordem. Ó, eu quero que o X e Y vá para 1 e 1. Só que se o X chavear primeiro, quando ele chega aqui, vem uma nova ordem. Ó, o Y é para ficar no 0. Entendi. Deu para entender? É da arquitetura da máquina que vai fazer ele parar, não entendi. É porque o E é um estado estável, né? Então, daí ele para. Isso. Ele só para no estado estável. Quando ele encontra um estado estável, é aí que ele para, o circuito para. Uhum. E esse estado estável é pela construção que a gente vai fazer do circuito dentro daquela de muro. Beleza. Entendeu? A gente vai ver. Na hora de fazer a minimização lógica, você vai ver como é que ficam as equações, entendeu? Da máquina. Então é isso. Então, isso aqui tem problema. Então, agora aqui. Opa, peraí, deixa eu ligar aqui. Então vamos lá. Então, agora um outro. Então, por exemplo, do A para o D, meu problema, eu tenho que tomar cuidado com o C. Do C para o D, ou do D para o C, tanto faz. Se você olhar aqui, ó, do C para o D, olha lá, do C para o D, eu tenho o B como problema. E do D para o C, eu tenho o problema do A. Então, olha a restrição aqui, BA. Então, como é que é essa estratégia? Essa estratégia diz o seguinte, ó, eu vou chutar uma combinação de códigos para os 4 estados, de uma tal forma que satisfaz essas restrições aqui. Ó. Eu posso começar, por exemplo, são 4 estados, eu posso começar com 2 variáveis de estado. Não deu. Eu vejo todas as combinações, não deu. Aí eu passo para 3, não deu, passo para 4, assim vou indo. Tá? Então, o que significa? Dá uma olhadinha. Ó. Por exemplo, eu cheguei nessa combinação. O A001, o C100, o D010 e o 11. Cheguei nessa combinação de códigos. Vamos ver se essa codificação de códigos satisfaz essas restrições. Por exemplo, daqui para cá. Daqui para cá, se você pegar, tanto faz de um lado para o outro, né? Você pegar aqui, ó, dá só uma olhadinha. Você tem, só anota aí, ó, C é 100 e o D é 010.
Se você vai tanto de C para D ou como D para C, equivalente, o que acontece? Se você for de C para o D, ó, pode chavear primeiro, está mudando duas variáveis, certo? Só a primeira variável que não, muda a segunda e a terceira. Muda, né? Então, seria o quê? Eu poderia passar pelo 1, 1, 0, e depois 0, 1, 0, ou tudo 0, 0, e depois para 0, 0, 1. Então, quando eu vou daqui para cá ou daqui para cá, surgem dois códigos intermediários possíveis. O 110 e o 000. Só que o 110 e o 000 não tem nenhum código. O A é 001 e o B é 111. Então, esses dois códigos intermediários, né, não foram usados para o A e B. Então, essa codificação e essa aqui, para essa transição, satisfaz. Vocês entenderam esses códigos intermediários? Quando eu vou daqui para cá, por exemplo, daqui para cá, se o vamos chamar isso aqui de Y0, Y1, Y2, como está aqui, né? Como está aqui. Y0, Y1, Y2. Daqui para cá, o que vai acontecer? Duas variáveis que mudam. Se o Y0 chavear primeiro, eu vou ter o código intermediário 000, aí depois o Y1 vai para 1. Se o Y1 chavear primeiro, eu vou ter 110 e depois vai para 010. Então, nessa transição, eu tenho dois códigos intermediários que eu posso passar por essa transição. E esses dois códigos intermediários não podem ser os estados B e A. E realmente não são. O A é 001 e o B é 11. Não passa. Mesma coisa para todos, né? Por exemplo, do C para o A. Do C para o A, mesma coisa. Duas variáveis mudam, tá vendo? Tá? Então, daqui para cá, o D eu sei que foi codificado com 010. Então, daqui para cá, o que acontece? Eu posso. Dois códigos intermediários podem ocorrer. 101 e 000. Né? 000. Então, nenhum dos dois foi atribuído a D. Então, esses códigos aqui satisfazem essa transição. Aí eu analiso todas as transições, né? Tá? Deu para entender? Acho que sim, professor. Tá legal. Vamos lá. Bem, com isso, agora nós vamos entrar. Então, o que nós fizemos até agora? A primeira etapa foi a minimização lógica. Desculpa. Fazer a tabela primitiva de fluxo de estado. Legal, fiz, primeira etapa. Aí a segunda etapa eu fiz a minimização de estados. Legal, minimizei os estados. A terceira etapa eu codifiquei os estados livre de corrida crítica. Agora eu vou para a quarta etapa, extrair as equações do circuito. Essa é a quarta etapa. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Essa minimização lógica, ela tem que satisfazer, não pode ser uma minimização lógica convencional, qualquer. Ela tem que satisfazer, tem que ser livre de rasa lógico. Nós vamos usar o mapa de Carnot para extrair as equações. Tá? E outra coisa,
esse circuito que a gente vai extrair, como foi dito anteriormente, ele vai trabalhar como SIC, uma variável por vez, um modo fundamental normal. Tá? Bem, é o seguinte, como a gente vai trabalhar com circuitos que operam no modo fundamental normal, né? Por exemplo, e eu estou trabalhando com o mapa de Carnot, você sabe, eles extraem soma de produto e produto da soma, né? Tá? Então, o que acontece? Como é SIC, muda uma variável por vez, né? Então, ele, por definição, ele é livre de rasa lógico dinâmico. Ele não tem problema de rasa lógico dinâmico. Tá? Esse circuito aqui. Não tem. Tá? Muda uma variável por vez, não tem. Tá? Agora, se a gente, como a gente está trabalhando com soma de produto da soma aqui, se a gente trabalhar com soma de produto, então ele também é livre de rasa lógico estático, do tipo zero. Então, a única preocupação que a gente vai ter na hora de extrair as equações, aqui, as equações de próximo estado, por exemplo, se eu estou extraindo como soma de produto, é o problema do Hazer estático, do tipo 1. E se eu estiver trabalhando com pós, a única preocupação minha é ser livre de rasa lógico estático do tipo 0. Então, só tem uma preocupação. O tipo de circuito que a gente está trabalhando, e a gente está trabalhando, a gente vai extrair normalmente os circuitos como 2 níveis. Então, a única preocupação minha, na hora de fazer a cobertura, né, usando o mapa de Carnot, é se as equações que eu estou extraindo, no caso, se for SOP, se não tem problema de Hazer estático do tipo 1. Só, o único problema. Então, vamos ver. Então vamos pegar... Esse aqui é o exercício do laboratório. Eu não sei como é que vocês estão fazendo no laboratório. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela primitiva de fluxo de estados que a gente viu lá nas aulas passadas. Está aqui. Ó. Aí, minimizei. Está aqui. Minimizou. Está aqui. Então, primeiro passo foi obter isso aqui. Segundo passo, obter isso aqui. O terceiro passo, minimizei. Está aqui o terceiro passo. Tá? Então, minimizei. E não tem problema de cuidar crítica. Né? Se você vê aqui, ó, tudo bem, não tem problema nenhum. Essa corrida aqui é saudável. Entendeu? Daqui só muda um bit, daqui muda um bit só, daqui muda um bit só, daqui muda 2 bits, mas não tem problema de corrida. Eu sempre chego aqui. Então, essa codificação é livre de cuida crítica. Terceiro passo. Agora vamos para o quarto passo. Vamos implementar isso aqui. O que eu tenho? É uma máquina modelo Moore. Tá? Eu vou ter... Quantas variáveis envolvidas? Eu tenho a variável Z, que é a variável de saída, tá aqui, e 2 variáveis de estado, 2 variáveis internas. Né? Então, eu vou ter o quê? 3 equações. Eu preciso extrair, para implementar essa tabela aqui, eu vou extrair 3 equações. Uma equação de saída e 2 equações de próximo estado. Bem, quando eu vou extrair, eu preciso definir a arquitetura. Aqui eu vou definir a arquitetura como arquitetura de Huffman. O que é uma arquitetura de Huffman? Na verdade, são equações, né, equações realimentadas, entendeu? Tem aqui as entradas e equações realimentadas para as equações de variáveis de estado. E eu tenho aqui, né, depois as equações de saída. Né? Vou ter aqui. Né?
Então, ó, então, eu vou ter duas equações de próximo estado e uma equação de saída. Tá? E eu vou trabalhar nessa arquitetura. Olha essa arquitetura aqui, eu estou só colocando aqui a saída, né? Desculpa, as equações de próximo estado. Porque as equações de próximo estado é que são realimentadas. Né? Eu tenho vários tipos de realimentação. Essa realimentação aqui, que a gente chama de realimentação direta. Né? Quer dizer, a própria saída é uma entrada nela. Agora, existe realimentação indireta. Por exemplo, essa variável de estado, ela entra na entrada de uma outra variável de estado, uma outra equação. Isso a gente chama de realimentação indireta. Então, vamos ver agora. Está vendo? Então, olha como é que... Então, eu vou achar a equação para o y0, a equação para o y1, e depois a equação para o z. Como é que eu pego? Então, isso aqui é o mapa de Carnot. Eu pego o mapa de Carnot equivalente a isso aqui. Isso aqui não entra, a saída não entra, ele só os estados. Então, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é o y0. Vou fazer para o y0. Tá vendo? Isso aqui é a coluna do y0. Isso aqui, ó. Eu pego toda essa próxima coluna aqui, tá vendo? Aqui é tudo 0, 0, 0. Aqui é tudo 1, 1, 1. Aqui é 0, 0, 1, don't care. 0, 0, 0, don't care. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. 0, 0, 0, 1, 1, 1. 0, 0, 1, don't care. Tudo 0 e don't care. Eu simplesmente mapeei essa coluna aqui, essa coluna aqui e essa coluna aqui para cá. Tá aqui. Agora eu fiz a cobertura, tá vendo? A cobertura. O que eu preciso? Então tá aqui, tá vendo? O que é isso aqui? É x0 barrado x1. Tá aqui, ó. Ou isso aqui, ó. O que é isso aqui? É x1 y0. Então, como é que eu faço? Aqui eu estou colocando essa notação da variável y0, t mais 1, e agora y0 de t, tá vendo? Mas poderia ser n de t mais 1 e n. Ou tem gente que faz a notação aqui y grandão, y0 grandão, e aqui o maiúsculo, né? E aqui o y0 minúsculo. Então, depende do livro, tem diferentes notações. Tá? Agora, o que eu preciso ver é se essa equação tem problema de... Eu fiz a cobertura, legal. Mas essa equação, ela tem problemas de rasa lógico? Então, vamos ver. Como tá? Como é uma equação soma de produto, então problema de rasa lógico dinâmico ela não tem. Eu estou trabalhando como SIC. Como ela é soma de produto, ela não tem problema de rasa lógico estático do tipo 0. Vamos ver se tem no tipo 1. Por exemplo, a única que eu poderia ter aqui, olhando aqui, tá vendo? Eu poderia ter aonde? Ó? Aqui está indo de 0 para 1. Porque rasa estático, no caso de soma de produto, é de 1 para 1, né? Então vamos analisar as transições de 1 para 1 aqui. Aqui é de 0 para 1, aqui é de 0 para 0, aqui é de 0 para 0, aqui é de 0 para 1. Opa, 1 para 1 aqui, ó. 1 para 1. Olha lá, 1 para 1. Tá vendo? Então, problemático. Então, só que tá vendo aqui, ó. Tá cobrindo, tá vendo? A transição 1 para 1. Tá vendo aqui, ó? Então, essa transição que tem potencial de Hazard estático, entendeu? Não tem problema, porque existe um implicante que está cobrindo essa transição aqui. Ó. Lembra lá quando a gente viu Hazard? Né? O problema de 1 para 1 é que, de repente, não existia um implicante cobrindo a transição. Né? Mas aqui está cobrindo. Então, eu posso dizer que essa equação aqui, de próximo estado, ela é livre de rasa lógico. Não tem problema de rasa lógico. Tá? Entenderam essa equação?
Deu para entender? Sim, professor. Tá. Vamos agora para outra equação. Então tá aqui. Então, agora eu vou pegar a do Y1, que é esse cara aqui. Eu vou pegar esses valores aqui, ó. Esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí eu fiz essa cobertura. Tá aqui. Então tá aqui. Então vamos ver se essa cobertura tem problemas de Hazard, tá? Então, falando, como é soma de produto, no modo SIC, não tem problema de Hazard lógico dinâmico. Legal. Como é soma de produto, não tem problema de Hazard lógico estático do tipo 0. Vamos ver o tipo 1. Qual é o problema que eu tenho? Ó, daqui para cá, ó, de 1 para 1. Ó. Opa, preciso ver isso aqui. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. 1 para 1 para 1. Ó. 1 para 1. 1 para 1. Olha quantas transições de 1 para 1 eu tenho. Tá vendo? Então vamos ver se essa cobertura está correta. Vamos lá. Por exemplo, de 1 para 1. Cobriu. Agora, de 1 para 1, parei aqui. Então, essa transição aqui, ó, tá correta? Tá. Esse grandão aqui, tá vendo? 1, 1 e 1, tá vendo? Agora, de 1 para 1. Opa, de 1 para 1, tá coberto. E de 1 para 1, também tá coberto, tá vendo? Pronto. Então, todas as transições de 1 para 1 estão sendo cobertas. Então, eu digo que essa equação aqui é livre de Hazard lógico. Né? Tá? Bem, então tem agora as duas equações. Vamos agora para a saída. A saída, como é uma máquina modelo Moore, né? As saídas estão relacionadas somente com as variáveis de estado. Na Mire, não. Na Mire, a saída também está relacionada com as entradas. Na Moore, não. Então, aqui, a saída só está relacionada com as variáveis de estado. Então, quando é 0, 0, né, a saída é 0. Quando é 1, 0, é 0. Tá. Só quando a variável de estado 0, 1, que a saída é 1. Que é esse caso aqui. Ó. 0, 1, saída 1. Está aqui. Então, a equação de saída é essa aqui. Está aqui. Então, criei as três equações. Agora eu desenho o circuito. Olha o circuito aqui. Está vendo? Então, se você pegar ó, o Y0, o que é o Y0? O Y0 é Y0, X1, ou X0 barrado, X1. Você olhar lá, olha lá, X0 barrado, X1, ou X1 e o Y0. Tá vendo? Normalmente, nos livros, aparece na realimentação um elemento de atraso aqui. Né? Mas isso é mais como modelo matemático. Existe, às vezes, necessidade de colocar um elemento de atraso nas realimentações, mas nem sempre. Então, você não precisa colocar elemento de atraso. Aqui normalmente aparece nos livros sempre o circuito com elemento de atraso lá, mas não significa que sempre precisa. Então, vai ver quando precisa, quando não. Tá? Depois. Então, aqui não coloquei nada. Aqui, se você pegar os livros, aparece aqui um elemento de atraso aqui, um elemento de atraso aqui, mas não tem nada. Pronto. O Y e o Z, tá vendo? O que é o Z? É o Y0, Y1. Y0 barrado, Y1. Por exemplo, olhando aqui o circuito, a gente consegue enxergar se a máquina, por exemplo, então é um circuito que as equações de próximo estado são realimentadas, são soma de produto. Então, a gente sabe que isso aqui é a máquina de Huffman, a arquitetura de Huffman. Está aqui. Outra coisa que a gente sabe,
como Z depende diretamente das variáveis de estado, você vê que não existe nenhum caminho que eu mudo o x, por exemplo, o x0, e vou e chego no Z. Não tem. Uma forma direta. Não tem. Quer dizer, o x ele muda e passa pela variável de estado, e depois que passou pela variável de estado, é que vai para a saída. Né? Então, olhando aqui, a gente já sabe que isso aqui é uma máquina modelo Moore. Né? Outra coisa, que é um problema nas máquinas assíncronas. Vamos falar que eu retiro aqui o Y0 e Y, não coloco nada. Não dá para saber que a máquina tem duas variáveis de estado apenas. Tá? Quando você não tira, porque não dá para saber o que é que eu tenho. Tá? Eu tenho duas realimentações, tá vendo? E as duas realimentações são diretas. Mas eu poderia ter uma realimentação indireta, que são diretas. Né? Por exemplo, de repente, esse Y0 aqui, daqui, por exemplo, entraria, por exemplo, aqui, por exemplo, entendeu? Pegaria daqui, passaria para cá, por exemplo. Então a gente diz que é uma realimentação indireta, entendeu? Nesse caso, eu tenho duas realimentações. Só que as realimentações, ela não necessariamente dá um número de variáveis. Eu posso ter um circuito com duas variáveis de estado e ter 4 realimentações. Então, não é pelo número de realimentações que a gente vê quantas variáveis o circuito tem. Tá? Agora, o mesmo problema, só que a máquina no modelo Mealy. Então, eu peguei aqui, tá, minimizei, está aqui. Aí eu codifiquei, está aqui a codificação. Está vendo? Está a codificação agora. Então, vamos ver agora. Então, eu vou pegar, vamos fazer o Y0 primeiro. Eu vou pegar, né, esses valores aqui, né? Esses valores, né? E esses valores aqui, está aqui. Então, cheguei aqui. Tá? Aí, o Y1, mesma coisa. Né? Aqui é o Y1 presente. E aqui é o próximo Y1. Né? Esse aqui é o próximo Y1. Então, está aqui, cheguei aqui. Agora, como é que é a saída? Na saída, você vê que a saída ela depende, né? Depende das entradas. Tá? Então, uma coisa importante é, por exemplo, tá vendo? Aqui, se você olhar aqui, espera só um pouquinho, voltar aqui. Eu tenho aqui esses, tá vendo? Esses don't care aqui, né? Tá vendo? Esses don't care. Tá vendo? Nesses don't care, eu tenho que analisar se ele pode ser don't care ou não. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, aqui já está. Por exemplo, aqui, né, minimizei, por exemplo, aqui, ó, 00 para 01. Aqui, pode ser don't care? Pode. Porque eu não estou preocupado. Por exemplo, se eu quisesse melhorar o desempenho dessa transição, aí eu colocaria 1. 1 aqui. Né? Porque se eu coloco 1 aqui, eu estou processando o novo estado junto com a nova saída, concorrentemente. Se eu coloco 0 aqui, significa o seguinte: não, eu vou primeiro processar o próximo estado, depois eu vou processar a saída. Então, é mais lento. Aí eu não quero seguir, tanto faz. Não me importa aí, tanto faz. A minimização é que vai decidir. Para mim, tanto faz uma como outra. Aí eu deixo como don't care. Mesma coisa aqui, tá vendo? Né?
daqui para cá, tá vendo? Mesma coisa aqui. Uma situação aqui, por exemplo, daqui para cá, também é o mesmo raciocínio. Daqui para cá, né? Aí aqui tem que ser zero, né? Aqui eu tenho que colocar zero, né? Porque aqui é zero. Se eu colocar um aqui, depois zero aqui, aí vai aparecer um glitch, né? Tá? Então aqui tem que ser zero mesmo, tá? Então vamos ver. Então nós vimos a saída, agora vamos ver. Então quando vai ser a entrada, a saída, a equação de saída, aí leva em consideração as entradas. Então o mapa é assim, ó. Aí entra as entradas agora. Além de entrar, lembra, na MUR só entrou as variáveis de estado. Na milha entra as variáveis de estado mais as entradas. Tá aqui. Então o que eu vou pegar? Eu pego esses caras aqui, ó, 0000, 0000, don't care, 10, don't care, don't care, 10. Tá aqui, ó. Pronto. Fiz isso aqui. Tá aqui, ó. O Z, X0, Y0 barrado, Y1. Então, como é que fica o circuito? Olha lá o circuito. Tá vendo? Então, dá para perceber aqui que é um modelo Mille, tá vendo? Se eu mudo o X0, ó, ele atua diretamente na saída. Ó lá. Ele não passa por alguma variável de estado primeiramente. Né? Por quê? Quando eu mudo a entrada e passa primeiramente pela variável de estado, depois que vai para a saída, é característica do modelo Mille, Moore, né? Aqui não, tá vendo? Por exemplo, se tiver uma situação que ocorre isto, já é Mille, por exemplo, nessa situação, tá vendo? Eu mudo o X0, ele atua diretamente na saída, tá vendo? Então, é característica de Mille. Então, por aqui eu já vejo, opa, isso aqui é uma máquina Mille, tá? Olhando aqui, entendeu? Dúvidas? Vocês entenderam? Então, isso aqui é uma máquina. É um circuito sequencial assíncrono, tá vendo? No caso, o modelo Mille, no caso, na arquitetura de Huffman. Pois não? Só uma dúvida. O senhor comentou, eu tive um problema aqui com a internet, aí eu peguei, contou um pedaço daquela parte dos don't cares ali. O senhor só podia voltar o slide? Tá. Isso, não, aí mesmo. Por exemplo. Tá. Aqui é o seguinte, tá vendo? Aqui é o seguinte, aqui, quando eu fiz a tabela primitiva, eu usei o seguinte critério. Eu só defino a saída nos estados estáveis e nos estados instáveis eu coloco don't care. Lá na frente eu vou verificar se esse don't care pode ser don't care ou obrigatoriamente tem que ser 0 ou 1. Então, peguei isso aqui. Isso foi o critério na hora que eu construí a tabela primitiva. Está aqui a tabela primitiva. Aí minimizei. Não me preocupei com os don't care. Minimizei. Tá? Agora, no assinalamento de estados, aí já me preocupei. Porque, ó, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o 2 vai para o 3. Né? Lembra? Como o 3 está aqui. Como aqui era don't care, mas agora não. Então, agora, né, eu coloco don't care. Como é 0, vai para o 0, obrigatoriamente tem que ser 0 aqui e 0 aqui. Obrigatoriamente. Porque se aqui vira 1, tem um glitch. Por quê? Eu estou indo 2 para o 3. A saída é 0 e permanece 0. Só que, de repente, ela está processando a entrada, depende de como é que foi a codificação 2 por 3, e aqui aparece um don't care. Aparece um, por exemplo, aí aparece um glitch. Entendeu? Esse aqui tanto faz. Esse aqui pode ser 0 ou 1. Aí vai depender do que eu quero. Se eu quero mais velocidade, menos velocidade. Porque aqui, se for 1, significa eu estou processando concorrentemente o próximo estado para a saída. Então, a máquina fica mais veloz.
Se for 0 aqui, significa o quê? Primeiro eu processo o próximo estado, depois eu processo a saída. Tá? Se eu coloco, no caso aqui, se eu coloco 1 aqui e 0 aqui, eu estou fazendo isso. Primeiro eu processo o estado e depois a saída. E se eu coloco 0 aqui, aí não, eu estou processando concorrentemente o estado com a saída. Entendi. Aqui, por exemplo, daqui, mesma coisa aqui, ó, daqui para cá. Ó. Se eu coloco 0 aqui, né, o que eu estou fazendo? Eu estou processando primeiro o estado, depois a saída. Se eu coloco 1 aqui, eu estou processando concorrentemente a saída com o próximo estado. Mas, de repente, não. A velocidade aqui, não estou me preocupado com velocidade. Vou deixar como don't care. Aí a minimização lógica decide o que é melhor para reduzir o circuito. Agora aqui, ó, mesma coisa, no 3x1, mesma coisa, mesmo raciocínio. Então, o único problema que a gente tem que tomar cuidado é aqui. Aqui tem que ser 0. Obrigatoriamente tem que ser 0 esse don't care. Aqui, pode deixar don't care se quiser, né? Aqui pode deixar don't care se quiser, e aqui também pode deixar don't care se quiser. Então, ficou assim, ó. Aqui, obrigatoriamente, eu coloquei 0, porque tem que ser 0. Aqui ficou don't care, né? Tanto faz, né? Do 00 para 01. E aqui ficou também don't care, daqui para cá. Tá? Tanto faz. Aqui não, daqui para cá, não. Daqui para cá, aqui obrigatoriamente tem que ser 0, porque eu estou indo do 0 para 0, né? Tá? Então, obrigatoriamente tem que ser 0 aqui, para não dar glitch. Pronto, foi isso que eu fiz. Então, agora eu resolvi todos aqueles problemas de don't care. Então, esse don't care pode ficar, eu não estou preocupado com a velocidade da máquina, tá? Então, pode ficar, pronto. Aí eu faço, né, a minimização. Cheguei na minimização. Está aqui. Dúvidas? Acho que deu para entender. Deixa eu ver. Bem, então o que nós vimos até agora? Nós vimos como implementar um circuito sequencial assíncrono, uma máquina de estado finito assíncrono. Então, nós vimos as 4 etapas. Dado o enunciado do problema, fizemos a tabela primitiva, reduzimos a tabela, assinalamos a tabela livre de corrida crítica e fizemos a minimização lógica com uma única preocupação: não ter problemas de rasa lógico estático do tipo 1. A única preocupação. Eu faço a cobertura e analiso. Opa, tem alguma transição aqui que não tem nenhum implicante cobrindo ela? Ah, tem essa daqui. Ah, então agora eu preciso introduzir um implicante redundante. Lembra disso? O implicante redundante. Ah, não, todas estão sendo cobertas. Legal. Então, a única preocupação que a gente tem na minimização lógica. Lógico, eu estou partindo do princípio que as equações que a gente está obtendo é soma de produto, ou produto da soma. Então, quando é multinível, aí eu tenho que estar preocupado com as duas, né? Transição 0 e com o estático 1 e estático 0. Né? Tá? Mas a gente vai trabalhar com soma de produto da soma, então não tem problema. Bem, agora, existe um elemento de memória muito importante. Os elementos de memória são importantes, né? Eles aparecem no projeto de CPU, no projeto de qualquer sistema digital. Eu tenho vários tipos de elementos de memória. Os elementos de memória, eles podem, a princípio, ser classificados em flip-flops e latches, né? Então, os dois
são elementos de memória que armazenam um bit, né? Então, eles são também chamados de circuitos biestáveis, né? Porque eles têm dois estados estáveis, o 0 e o 1, né? É um bit, né? 0 ou 1. Então, é o seguinte, nesse elemento de memória, tá vendo aqui, né? Esse aqui é o símbolo do flip-flop. Então, JK é um elemento, tem vários flip-flop, vários tipos de flip-flop. Um deles é o JK, que é esse aqui. O JK, esse J e esse K é nome de dois caras. Esse flip-flop ele foi criado nos anos 30 e pouco. Na época, esse flip-flop era projetado a válvula. Tinha válvula, né? Tá? Então, na época, quando foi criado esse flip-flop, né? Depois veio os transistores, e aí ele foi criada a versão dele em transistor, né? Tá? Então, aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho, estou no 20, falei besteira, comecei no 20 aqui, por isso que eu estava achando estranho. Aqui é o 20. Mas por quê? Aqui é o 20, desculpa. Aqui é o 20. Por isso que eu achei, comecei no flip-flop, o que está acontecendo? Tenho esquecido. Tem que voltar aqui no 1, né? Eu vi que tinha coisa errada. Aí, 1. Tá? Então, lembra que eu falei para você? Os elementos de memória eles se caracterizam por dois tipos: flip-flops e latches. Então, a gente começa pelo latch. Por isso que eu digo, mas flip-flop. Eu não me lembro que começava com flip-flop. Eu tinha esquecido, né? Aí que eu vi que, não sei porquê, estava na transparência 20 aqui. Então, vamos começar pelos elementos de memória do tipo latch. Depois a gente passa para os flip-flops. Então, mesma coisa, o latch é um circuito biestável, né? Dois estados estáveis armazenam um bit. Então, os elementos de memória, sejam latches, flip-flops, cada um tem a sua tabela de operações. Tá? Então, tem a tabela de operações. A tabela de operações relaciona o quê? Quando você muda a entrada, o que acontece com a saída? Então, é isso. Então, eu tenho, por exemplo, esse latch chamado RS, ou SR, tá? Assim, S vem de set, o R vem de reset. Reset significa resetar, limpar, zerar, tá? E o set de setar significa armazenar 1. O R de resetar significa armazenar 0. Né? Então, o S e o R vem daí. Então, como eu tenho duas variáveis de entrada, eu tenho 4 possibilidades, né, de entrada. Né? Então, por exemplo, quando é um 0, tá, a saída vai para 0. Tá? Quando é 0, 1, ele vai para 1. E quando é um 1, o valor permanece. Dá para perceber por aqui que é um circuito sequencial, né? Porque eu posso ter com a mesma entrada, aqui pode ser 0 ou pode ser 1, para a mesma entrada. Né? Então, só pela tabela de operações, dá para perceber que o latch SR não é um circuito combinatório, é um circuito sequencial. Né? Tá? E o 00 ele é proibido. Por que é proibido? Porque quando você coloca 00, e aí você muda, né, para 1 e 1, esse valor aqui fica aleatório. Não sabe qual valor que fica. Tá? Por exemplo, aqui era 0, por exemplo. Você colocou 00, está 0 aqui. Né? E aí, na verdade, 00 dá... como isso aqui essa tabela aqui, porque tem duas versões do latch SR. Tem uma versão com porta NAND e com porta NOR. Esse aqui é porta NAND, né? Então aqui dá 1 na saída. Então quando ele vai para 1 e 1, não garante que fica 1, pode ser 0 aqui. Então essa combinação procura se evitar. Então quando você projeta um circuito e está usando o latch SR, você procura evitar com que a entrada do SR fique 00,
no caso de LET com portas NAND. Com porta NOR é o contrário. É 1 e 1 que é proibido. 1 e 1 que é proibido, o 00 é o QN, o 01 é 0 e um 0 é 1. É o contrário, inverte isso aqui. Tá? Quando o LET é implementado com porta NOR. Tá? Então, através da tabela de operações, você pode montar a tabela primitiva. Está aqui a tabela primitiva. Tá? Por exemplo, eu coloquei, por exemplo, eu inicializei aqui o SR como 11, porque o 00 é proibido, né? 11, tá? E eu inicializei como 0 aqui. 11 como 0. Está aqui. Daqui é proibido. Então, eu posso vir daqui ou para cá. Então, por exemplo, está vendo aqui? 0. 0 vai para 0. Ó. Então, o A vai para o C, continua 0. Quer dizer, ele vai para 0, mas estava 0, continua 0. Agora, aqui é 0, 1. Do A para o B. 0, 1, ele vai para 1. Então, B ó, vai para 1 aqui, ó, tá vendo? Ó. Agora, daqui eu não posso vir. E daqui viola o modo fundamental. Então, só tem uma possibilidade. Daqui para cá. Então, daqui para cá, ó, o B é 1 e o A é 0. Do B para o D, eu estou indo de 0 para 1, 1 e 1. 1 e 1 permanece. Então, eu não posso mandar para o A, porque o A é 0. Eu quero permanecer a saída. Então, eu mando para D, tá vendo? E o D aqui permaneceu a saída, tá vendo? Agora, D, eu posso vir para cá, 1, 0. 1, 0 vai para 0. O C é 0. Então, satisfaz. Então, eu mando para C. E aqui é 0, 1. O 0, 1, a saída vai para 1. Então, o B, a saída é 1. Então, eu mando para B. Pronto, fechei. Tá vendo? Então, fechei. Tá aqui. Ó. Então, eu construí, tá vendo? A partir da tabela de operações do LET. Podia criar um outro LET. LET banana. Aí eu tenho a tabela de operações dele. Tem 3 entradas. Aí eu crio, eu posso criar. Tá? Aí eu faço a tabela de operações e venho para cá. Pronto. Normalmente os LETs, assim, são circuitos que armazenam, né? É um circuito que tem 2 estados. Então, eu tenho uma variável de estado, né? Uma variável de saída, no caso. Tá? Eu tenho é um bit, né? Ele armazena um bit, armazena uma informação. Então, está aqui. Ó. Agora, vamos minimizar. Olha lá. Do A a B, saídas diferentes. Então, X. Há uma outra coisa que é importante. Todo elemento de memória, seja LET ou flip-flop, você sempre faz a tabela primitiva no modelo Moore. Sempre. Eu estou projetando um LET banana. Tudo bem. Você cria a tabela primitiva no modelo Moore. Tá? Sempre. Tá? Então, aqui, cria a tabela primitiva, vamos minimizá-la. AB, saídas diferentes, X. O AC, saídas iguais. Aqui é só C, aqui é só A, aqui é só B, aqui não tem nada. Então, é V. O AD, saídas diferentes, X. BC, saídas diferentes, X. BD, o B é 1 e o D é 1. Aqui é um estado só, um estado só, um estado só. Então é V. E o CDX, tá vendo? Então tem isso aqui. Então, ao mínimo, então eu tenho BD pode ser fundidos e AC pode ser fundidos. Então tá aqui, tá vendo? BD e AC, tá vendo? Pronto. Então, 4 estados passaram a ser 2 estados, tá vendo? O AC eu chamei de um romano
e BD de 2 romanos. Está aqui. Então, só pegar, por exemplo, o AC. Você pegar, né? Ó, você voltar aqui, ó, o AC, ó, aqui é B. Então, o B é 2 romanos. Aqui é A, 1 romano. Aqui é 1 romano. E a saída 0. E aqui don't care. Olha, foi isso que nós vimos, tá vendo? 2 romanos, 1 romano e 1 romano. Saída 0, tá vendo? Tá? Agora, pronto. Vou fazer a codificação. Como tem dois estados, tá? Apenas uma variável é suficiente, né? Então não tem problema de corrida, né? Só que eu faço o seguinte, eu faço a seguinte malandragem. Eu vou codificar os estados usando a própria saída, tá vendo? Porque aí eu ganho uma variável, né? Então eu ganho uma variável. A própria saída tem o papel de variável de estado. Porque dá, né? Eu codifico o estado 1 romano de 0, o estado 2 romano de 1. Pronto, está aqui, ó. Pronto. Está aqui. Codifiquei os estados. Todo LET, seja ele qual for, LET banana, qualquer um, eu sempre consigo reduzir para 2 estados. Entendeu? Sempre. Tá? Então, qualquer LET que você for construir, dá para reduzir para 2 estados. Aí eu vou pegar a minimização lógica. Está vendo aqui? Está aqui. Está aqui a minimização lógica. Eu pego isso aqui. Aqui eu estou chamando de Z, né? Mas é o próprio Q, né? Depois o Z vai ser o próprio Q, né? Coloquei de Z aqui apenas didático, né? Mas é o próprio Q, né? Tá? Então o Z vai ser o quê? S barrado ou RZ. Está aqui, ó. Tá? E aí, substituindo, que é o próprio Q, né? Está aqui, ó. Agora, se eu colocar complemento de complemento, tá? Eu vou ter um negócio assim, tá vendo? Pronto, implementei com portas NAND, tá vendo? Olha lá. Complemento de complemento. Apliquei De Morgan, ficou assim, tá vendo? S, o RQN barrado, esse aqui desaparece, ficou S normal, mas complementado. Então, ó, você pega o RQN, isso aqui é o QN, fosse o QN, isso aqui. Então tá aqui, RQN complementado, que é esse aqui. Aí vem com S complementado, tudo ele, ó. Pronto, tá aí, ó. Então eu mostrei para vocês como o LET SR foi projetado. Normalmente nos livros não aparece nada disso. Aparece, o que aparece nos livros? Aparece a tabela de operações do LET, e daqui eles pulam para cá. E depois eles analisam o circuito, falam daquelas restrições do proibido, tudo é isso que fala. Aqui não, eu mostrei o projeto, como da tabela de operações eu cheguei no circuito. Tá? Acho que tá bom como aula de hoje, né? Tranquilo. Tudo bem? Beleza. É o seguinte, provavelmente, hoje é terça, quarta ou quinta-feira eu vou mandar as notas para vocês. Eu não sei como é que eu não sei como é que tá. O pessoal está mandando nota por letra ou número? Acho que normalmente é número mesmo, nota. Hã? Normalmente tem uma nota, eu não sei como é que funciona. Por número, era só individualmente. Na verdade, antigamente, nem por número, bem antigamente, né? Eu estou no ITA desde 86, né, como professor. Então tem bastante história.
Bem antigamente, até para aluno era proibido dar o número, era só letra. Depois foi mais flexível, poderia dar o número individualmente. E agora, como é que é? Eu posso passar número para todo mundo? Assim, numa lista, passar para todo mundo? Hã? Acho que sim, professor. Vocês estão recebendo lá no Fundamental, na lista já aparecem todos os nomes, com todas as notas? É assim que está aparecendo? Sim, sim. Então tá bom. Então, na quinta-feira, até quinta-feira, eu passo para vocês a primeira prova, a nota da primeira prova. Outra coisa, vocês estão marcando a segunda prova? Né? Vocês estão marcando a segunda prova? Tem que ver com... O representante, acho que é o Jaime, né? Quem está vendo isso. Tá bem. Tudo bem, então. Então, bom fim de semana para vocês, tá bom? Falou, professor. Bom fim de semana para o senhor também. Tchau aí. Obrigado, hein? Tchau, tchau.